Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está assistindo esse vídeo. O meu hobby, a minha paixão é o aquarismo, a pesca, a criação, o aprendizado, o conhecimento e curiosidade sobre vidas aquáticas. Se você também é apaixonado por essa prática, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ajude a divulgar e preservar o aquarismo, a pesca, a piscicultura e a natureza. É uma mensagem muito importante, né? O aquarista do século XXI, ele tem à sua frente a responsabilidade não só de contribuir com a continuidade do hobby, mas da vida em nosso planeta, né? Então, hoje, conforme aqui o andamento desse vídeo, tá? Nós vamos apreciar aquários de grandes aquaristas do Brasil que contêm em sua fauna o peixe a ser abordado nesse vídeo, que é o peixe papagaio. Tá ok? Carmona Aquarismo. O que eu preciso saber antes de adquirir um peixe papagaio? Por que é importante eu saber todas as informações sobre esse peixe antes de colocar ele no meu aquário? De onde vem a sua distribuição e habitat, tá? Do peixe papagaio. Informações técnicas sobre a água desse peixe, parâmetros da água, potencial hidrogeniônico, que é o pH. O peixe papagaio é de água ácida, neutra ou alcalina? GH, parâmetros da água. Qual é a dureza da água do peixe papagaio? Temperatura ideal da água para o peixe papagaio. O peixe papagaio é um peixe de águas frias ou águas quentes? Que tamanho ele pode alcançar? Que tamanho fica um peixe papagaio? Quanto tempo pode viver o peixe papagaio? O aquário. Qual é o tamanho do aquário ideal para o peixe papagaio? Eu tenho um aquário ideal para receber esse peixe? Decoração do aquário. Como é que é feita a decoração do aquário ideal para o peixe papagaio? Seu comportamento, tá? Como é que é o comportamento do peixe papagaio? Alimentação correta para esse peixe. Reprodução do peixe papagaio. Quanto custa um peixe papagaio? É um peixe barato? É um peixe caro? Dimorfismo sexual do peixe papagaio. É fácil reconhecer um macho e uma fêmea desse peixe? O que eu preciso saber, tá? Então, antes de adquirir esse peixe para colocar no meu aquário. Tá ok? Então, peixe papagaio. É o ciclídeo papagaio. Nome popular, ciclídeo papagaio. Ele é da ordem do Perciformes. Pertence à família Ciclidae, ciclídeos. Ordem. Vem do cruzamento do Amphilophus citrinellus com o Paranethropus cinspilus. O ciclídeo papagaio, peixe papagaio, é um peixe híbrido obtido entre o cruzamento dos ciclídeos Vieja melanurus, tá? Que é o Red-Head Cichlid, e Amphilophus citrinellus, Humidas, ciclide. Há rumores controversos sobre a inclusão de outro ciclídeo, é o Eros severus. Né? Que tamanho o peixe papagaio alcança? Aproximadamente de 20 a 25 centímetros. Expectativa de vida. O peixe papagaio pode viver 10 anos ou mais. Tá? Comportamento, sociabilidade. É um peixe sozinho. Informações técnicas sobre a água do peixe papagaio. pH, potencial hidrogeniônico. O peixe papagaio ele é de água ácida, neutra ou alcalina? Segundo pesquisas aqui, o pH do papagaio varia de 6,6 a 8,0. Então, levemente ácido até alcalino.
tá? Lembrando que o 8.0 é um pH alcalino até para ciclídeos africanos, tá? É um valor alto de alcalinidade. Dureza, ele é um peixe de água mole a média, segundo a pesquisa aqui. Então na tabela de GH, né, mole a média, varia de 8 a 12 DH na tabela, tá? Aí de 12 a 18 DH é meio dura, tá ok? Então eu acredito que era de 8 a 12 DH. Temperatura da água ideal para o peixe papagaio, tá? A temperatura ideal é 22 graus Celsius a 28 graus Celsius. É um peixe de águas quentes, tá? É clima tropical. O aquário para o peixe papagaio. Tamanho mínimo do aquário: 200 litros para apenas um peixe, tá? Ou no máximo um casal. A partir de 300 litros para comunitários, tá? Para ter o peixe papagaio com outros peixes. A decoração do aquário é indiferente, uma vez que o peixe papagaio irá redecorar o aquário da forma que o achar conveniente, removendo o substrato, rochas e raízes. Comportamento e compatibilidade. No geral, costumam ser pacíficos, porém seu comportamento pode variar de acordo com o indivíduo e situação. Quando mantidos em pouco espaço ou durante a época de reprodução, se tornam agressivos e territorialistas. Pode ser criado em aquário comunitário, com peixes de mesmo porte, tá? E de natação ativa. Comportamento, né? O casal deve sempre ser mantido em aquário próprio e sem outros peixes. No caso de aquário comunitário, o recomendado é manter um macho sozinho no aquário comunitário. Alimentação certa para o peixe papagaio. Ele é onívoro, tá? Esses peixes costumam comer qualquer coisa que possam caber em suas bocas. São bastante ativos. Eles gostam especialmente de alimentos liofilizados, congelados e vivos. Alimentos vivos devem ser fornecidos ocasionalmente, como uma dieta básica. Você pode alimentá-los com flocos ou pellets de água qualidade, formulados para ciclídeos, está encontrado em lojas especializadas de aquarismo. Reprodução. Ele é ovíparo. Machos geralmente são inférteis, embora algumas fazendas de criação começaram a injetar hormônios para aumentar a fertilidade. O ritual de reprodução é similar à maioria dos ciclídeos. Distribuem ovos adesivos em superfícies planas de rochas, raízes ou plantas, que eclodem em até 3 dias. Larvas nadam livremente cerca de 5 dias. Os pais cuidam dos alevinos por algumas semanas. Tá? Então, ele é ovíparo, né? O casal vai limpar o local escolhido para as ovas, geralmente uma superfície plana, como troncos, rochas. É dito que boa parte dos machos apresenta problemas de fertilidade, tá? Mas que as fêmeas conseguem se reproduzir normalmente com outras espécies. Em qualquer dos casos, os acontecimentos durante a reprodução são os mesmos que o de outras espécies. A fêmea deposita os ovos e o macho os fertiliza logo em seguida. Logo após o processo, o casal irá cuidar da desova, ajudando na oxigenação dos ovos, retirando os não fecundados ou atacados por fungos e afastando qualquer peixe que se aproximar. Justamente por isso que é recomendado um aquário separado para a reprodução deles, evitando o estresse tanto para a população do aquário quanto para os pais, que podem vir a comer os ovos caso sejam muito importunados. Os ovos eclodem em alguns dias. Nos primeiros dias após a eclosão, os alevinos se alimentam do saco vitelino.
Ao fim desse período, eles começam a nadar perto dos pais. A partir do momento em que se apresentam ao nado livre, podem ser oferecidos alimentos vivos, de acordo com o tamanho dos filhotes. Tá? Esses alimentos podem ser náuplios de artêmia, ovos de artêmia sem cascas, infusórios e rações específicas para levinos de ovíparos. É recomendado usar filtro interno de espuma ou então perlon na entrada do filtro externo no aquário de reprodução, para evitar sugar os filhotes, tá? Aí os filhotes podem ser separados do casal assim que os dois pararem de demonstrar interesse por eles. Dimorfismo sexual, papagaio fêmea do papagaio macho. É difícil identificar, tá? Mas a fêmea normalmente possui o ventre mais roliço. Biotopo, ele não ocorre naturalmente, tá? Então é um peixe que nasceu do cruzamento de duas espécies diferentes. Etimologia, não possui. Sinônimos, não possui. Informações adicionais. O ciclídeo papagaio, ele é um peixe híbrido, obtido entre o cruzamento dos ciclídeos Vieja melanurus e Amphilophus citrinellus humidas. Há rumores controversos sobre a inclusão de outro ciclídeo, o Eros severus. O peixe ele foi criado em Taiwan por volta de 1986, no ano de 1986, e apesar de sua origem controversa e várias deformidades anatômicas, existe controvérsia sobre a ética da criação do papagaio. Rapidamente eles se tornaram populares no aquarismo devido ao seu temperamento e capacidade de viver em aquários comunitários. Característica: como resultado da hibridação das espécies progenitoras, os peixes papagaios apresentam várias deformidades anatômicas, incluindo uma boca em forma de bico, que não pode se fechar completamente, compensando o compensa isso esmagando os alimentos com os músculos da garganta. A nuca deformada e vértebras comprimidas. Recentemente, espécimes foram seletivamente criados para conseguir fechar a boca. Algumas variedades podem apresentar a vesícula natatória deformada, tornando sua natação desengonçada e inábil. Existe uma grande variedade de cores e formatos. Normalmente apresentam cor laranja, vermelho, amarelo ou cinza. Outras cores podem ser obtidas com o tingimento do peixe. Além de espécimes tatuados, as cores injetadas tingimento, além das tatuagens, acabarão sumindo com o tempo. Em prática, diminui drasticamente a expectativa do animal, tá? Além de haver milhares de perdas durante o processo. Tal prática deve ser totalmente abolida do aquarismo, tá? E não deve ser encorajada. Sendo assim, nunca adquira espécie nessas condições, tá? Tatuado, tá? Ou tingidas de outras cores. Outras modificações anatômicas podem ocorrer, como corte da cauda quando juvenil, o que faz com que esse peixe cresça e seu corpo apresente um formato de coração e seja geralmente vendido sob o nome comercial de papagaio coração, tá? Essa modificação também traz severos problemas para a natação do peixe. Essa prática, assim como qualquer outra mutiladora, também deve ser desencorajada e abolida do aquarismo. Não compra peixes que você perceba que esteja desse jeito ao qual está lido esse texto. Existem outras inúmeras variedades, como o papagaio King Kong, que normalmente variam da cor vermelha para o amarelo. Eles têm bocas completamente funcionais, com menos deformidade nucal, e crescem mais. Eles normalmente são mais valiosos do que os papagaios comuns, né? Falando em valiosidade, quanto custa
em média, um peixe papagaio? Tá? Então, segundo pesquisas aí na internet, tá? Eu vi peixes papagaios aí a partir de R$ 60, tá? Com tamanhos pequenos, tá? Então, seu nome comum, peixe papagaio, é atribuído a outras espécies de peixes, incluindo um ciclídeo sul-americano, o Rhoplarcus psittacus, e outro na América Central, Ipsophyris nicaraguensis, além de cerca de 80 espécies de peixes marinhos do gênero Sparissoma. Então aqui foi curiosidades, aprendizados e informações gerais sobre o peixe papagaio. Continuando o vídeo, por que é importante que eu saiba tudo isso? Agora, por que é importante que eu saiba tudo isso? Né? Por que é importante que eu pesquise, que eu vá estudar, até mesmo na montagem do meu aquário, a escolha da fauna, tá? O local que eu vou colocar o aquário na minha casa, o tamanho do aquário, né? Falando da minha experiência, eu comecei no aquarismo ainda criança, né? Pré-adolescente. Depois que eu montei o meu aquário, eu fiquei ansioso para enchê-lo de peixes, né? Então, eu montei meu aquário, eu escolhi o aquário que eu podia comprar, né, financeiramente naquela época, escolhi o substrato, plantas, rochas, né? Eu queria fazer aquelas cavernas, né, para que os peixes pudessem passar por dentro da caverna de rochas, né? E na época que eu comecei no aquarismo, era aquela época que só tinha aquela bombinha de ar, com aquela pedra porosa, né? E eu não sabia que o aquarismo é um hobby de paciência e informação. O meu erro sempre foi comprar os peixes sem saber as informações corretas sobre esses peixes. E eu nem sabia que eu precisava aprender sobre isso, tá? E desde a minha adolescência, e eu não vou generalizar, tá? Mas são poucas as lojas que eu pude frequentar, que os atendentes sabiam me dar as informações corretas, tá? Então, às vezes eu ia escolher os meus peixes e às vezes o vendedor que me atendia na loja, ele falava: meu, esse peixe que você está escolhendo não combina com o outro peixe, entendeu? Não vai dar certo no seu aquário, tá? Então, muitas vezes, por muitos anos, eu errava na escolha dos peixes, tá? Então, o que acontecia é que eu colocava peixes no meu aquário sem saber se eles eram compatíveis com os parâmetros da água. Eu nem sabia que existia parâmetros da água, tá? Do meu aquário, tá? Como pH. O que é pH? Eu nem imaginava que existia isso, tá? E até hoje, muitos aquaristas iniciantes não sabem, tá ok? Eles não sabem que a água pode estar no estado ácido, neutro ou alcalino, tá? Eu não tinha informação, nem sabia da existência de GH, que água também tinha dureza da água, tá? Que a água podia ser mole ou dura. Para mim, a água era tudo igual. Eu não sabia outro detalhe importantíssimo, que a água da torneira podia ter cloro,
tá? Às vezes eu não tinha paciência, colocava o peixe antes de esperar esse cloro evaporar, tá? Que hoje, ou naquela época, eu não sei, que existem produtos em lojas de pet especializado que eu posso estar arrumando os parâmetros da água de acordo com o peixe que eu vou colocar, que existem produtos que que retiram o cloro da água, tá? Então eu não sabia nada disso, tá? Eu não sabia que que haviam peixes de temperatura da água diferentes, tá? Eu não sabia que eu devia colocar peixes de comportamento parecidos e de tamanhos parecidos que eu ia colocar no meu aquário, se eram agressivos ou calmos, tá? Sem dizer que eu não sabia que era necessário, antes de colocar os peixes no meu aquário, tá? Deixar a água passar pelas filtragens necessárias para se criar as bactérias biológicas, né, necessárias para que meus peixes vivessem. Eu não tinha a mínima ideia que isso existia. Tá ok? Que eu precisava deixar essa água descansar, né? E aí eu sempre perdia peixes e eu não sabia por quê, tá? Então meu erro, eu comprava o aquário, deixava lá, ligava a iluminação, ficava lindo, ficava bonito, aquelas bolinhas saindo na água. Eu falei, vou comprar os peixes, tá? Já quero colocar os peixes. E aí não durava o quê? Alguns dias ou uma semana, esses peixes morriam, né? Às vezes eu perdia todos os peixes, ou às vezes sobrevivia uma parte dos peixes e a outras morriam. Por que sobrevivia uma parte dos peixes? Porque geralmente essa parte dos peixes que sobreviviam deviam ser adaptados aos parâmetros da água do meu aquário, né? Então, algumas dicas, né? Dica 1: sempre planeje o seu aquário com peixes de mesmo pH, tá ok? Vá se informar o que é pH. Na internet existe muitos vídeos aí falando de pH, tá? Falando de temperatura, tá? Nível de agressividade e tamanho próximo, tá ok? Então, planeje. Eu devo planejar e devo estudar antes que peixes que eu quero ter no meu aquário. Não chegar na loja de aquário e tá escolhendo os peixes na hora. Ah, eu achei esse bonito, eu quero comprar esse. Ah, esse aqui é barato, esse aqui tá mais barato, eu quero esses dois. Tá? Então, eles são de pHs parecidos, de temperaturas parecidas, tá? Se informe sobre os parâmetros da água, da fauna, de peixes que você quer colocar no seu aquário, tá? Então, como pH, por exemplo, peixes de água ácida apresentam um pH de 6 até 6,8, tá ok? Então, eu quero uma fauna de peixes de água ácida, né? Outra dica: como é que é a água da tua casa? Né? Então, depois que eu estudei isso, eu verifiquei, eu tive a sorte de perceber que os parâmetros da água da minha casa eram neutros, tá? Então apresentavam um pH 7,7, né? Onde eu podia ter uma variedade maior de peixes, né? Que tem, geralmente os peixes suportam pH de neutro a ácido ou de neutro a alcalino, tem algumas exceções, né? Então, eu pouco precisei estar alterando esses pHs, mas existem regiões do Brasil onde a água mesmo, já que já vem da torneira da casa, ela é ácida, e existem regiões em que a água é alcalina. Então, na tabela, água ácida 6,0 a 6,8, a água neutra de 6,8 a 7,2. Já a água alcalina é um parâmetro de 7,2 a 9,0,
tá? Esse último 9.0 são até para aquários marinhos, tá? E o 8.0 aquário de ciclídeos africanos. São peixes de água extremamente alcalina. GH. Se informe o que é GH, dureza da água, tá? Os peixes do seu aquário, eles que você quer colocar, eles são de água mole, tá? Eles são de água ligeiramente macia, mole, meio dura, água dura, tá? Verifique a tabela de GH. Temperatura. Procure colocar peixes da mesma temperatura, temperaturas próximas, tá? Os peixes tropicais são peixes de águas quentes, tá? De 26 a 30 graus, tá ok? Existem regiões do Brasil, né? Falando de Brasil, onde o clima é frio, tá? É moderado e quente. Regiões sul do Brasil, como o Rio Grande do Sul, até São Paulo mesmo, né? Então, no Rio Grande do Sul, quase todo ano é um clima de região fria. Se eu quiser ter peixes tropicais, eu vou precisar, tá? Que isso também é muito importante, de um termostato, tá? Que vai fazer parte do equipamento do meu aquário. Tá? Já as regiões norte e nordeste são regiões de climas quentes, onde faz muito calor. Tá ok? Então eu sempre devo estar atento à minha temperatura, que inclusive às vezes tem lugar que faz tanto calor que a temperatura excede aos 30 graus Celsius e pode matar meus peixes também. Então eu devo estudar o que eu devo fazer se isso acontecer. E existem os peixes de água fria, que são peixes de 18 a 26 graus, tá? Que podem suportar águas até mais frias, que está na tabela, abaixo de 18 graus. Tá? Então, o que eu devo fazer? Então, montei meu aquário, já está com os peixes, tá? Quando eu vou colocar um novo peixe no aquário, é muito importante, tá? E varia também do peixe se ele vai viver ou morrer, tá? Ao colocar no meu aquário, é eu fazer a climatização da água, tá? Então eu nunca devo vir com esse peixe da loja ou de um companheiro aquarista que eu acabei de adquirir esse peixe, já chegar no meu aquário e soltar esse peixe, tá? Dentro do meu aquário, tá? Então o que é fazer a aclimatação? Eu deixo o saco com o saco de transporte, geralmente aquele saquinho plástico de transporte com um peixe novo dentro que eu comprei ou adquiri, dentro boiando no meu aquário por um tempo, tá? Vai ter uma tabela aqui, né, que é até de 20 a 25 minutos. Por quê? Tá? Para que a água do transporte se adapte à temperatura do meu aquário, tá? Que a água do transporte chegue próximo à temperatura do meu aquário, tá ok? Porque se a água do transporte estiver muito quente e o meu aquário estiver frio ou vice-versa, vai dar um choque térmico no peixe, ele pode morrer na hora, tá? Eu sempre verifico isso, eu aprendi muito com erros, que eu perdi muitos peixes. Eu sempre verifico o pH da água que está vindo no saquinho de transporte e o pH da água do meu aquário, para ver se estão compatíveis, tá? Porque apesar de eu estar que eu já sei, porque eu pesquiso antes de eu estar comprando o peixe, né, que eu vou colocar no meu aquário o pH parecido, pode ser que na loja ele esteja com um pH adaptado aí, que esteja um pouco mais ácido que o meu pH ou mais alcalino, tá? Então, o que eu devo fazer? Eu coloco esse peixe boiando no meu aquário, tá? Dentro do saquinho plástico, dentro da embalagem plástica que eu trouxe esse peixe,
tá ok? Eu posso estar cortando ou, com cuidado, tirando o elástico que prende o saquinho plástico em cima. Eu dobro, tá? Como fosse um saco, como a gente faz também com o saco de lixo, né? A gente dobra a parte da boca do saco de maneira que ele fique boiando no aquário com a parte aberta para cima, tá? E aí, aos poucos, tá? Eu retiro um pouco da água. Eu vou retirando um pouco da água do saquinho do transporte, jogo fora e eu vou colocando aos poucos água do meu aquário dentro desse saquinho, tá? Para ir estabilizando o pH, tá? O GH, tudo, tá ok? Todos os parâmetros, tá? Então eu evito colocar a água do transporte do peixe no meu aquário, tá? Então, após a aclimatação, como eu disse, eu vou pegando um pouquinho de água do meu aquário e coloco em um recipiente, né? E vou colocando aos pouquinhos dentro do saquinho do peixe. Então, após fazer essa aclimatação e os parâmetros, e conferir os parâmetros da água, tá? Eu posso estar pegando também nesse recipiente, posso estar colocando o peixe do transporte no recipiente e devagarzinho eu coloco no meu aquário, ou com uma redinha que vende na loja, a redinha de apanhar o peixe, eu pego o peixe dentro do saquinho do transporte e eu coloco no aquário, tá? Alguns aquaristas, e é o mais correto, colocam os novos peixes em quarentena, tá? Com tratamento de sal e medicações antes de colocar no aquário. É importante também saber quais peixes eu posso fazer esse tratamento, tá? Existem alguns peixes, como os bagres ou os peixes de couro, por exemplo, que não suportam o tratamento de sal, tá? Então, antes de colocar no aquário principal, eu faço a quarentena, tá? Geralmente eu adquiro também um aquário hospital, ao qual eu vou observando em 40 dias durante a quarentena se esse novo peixe veio com alguma doença, tá? E se ele está com alguma doença, a própria quarentena e esse tratamento vai matar, tá? Possíveis protozoários, bactérias, fungos, vírus, tá ok? Outra coisa, verificar comportamento dos peixes na hora que eu for comprar. Misturar animais pacíficos com pacíficos, tá? Devo misturar animais pacíficos com pacíficos e agitados com agitados, agressivos com agressivos e carnívoros com carnívoros, tá? Qualquer combinação diferente poderá trazer problemas. Também misturar animais grandes, médios e pequenos da mesma espécie quase sempre vai ter problemas. Os peixes médios e pequenos terão menos acesso à alimentação do que os grandes e poderão se tornar peixes defeituosos e subnutridos. Verifique se o animal é territorialista, de agressividade média a alta. Planeje, tá? Faça um planejamento. Planeje comprar todos os animais no mesmo mês e do mesmo tamanho que os habitantes antigos do aquário, tá? Então, o que eu fazia? O que eu aprendi a fazer? Né? Porque às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar todos os animais que a gente quer no nosso aquário. Então eu deixo o meu aquário ciclando, né? Eu adquiro todos os equipamentos necessários para o meu aquário e eu vou juntando o dinheirinho e depois eu vou lá e já procuro comprar a fauna inteira e introduzo no meu aquário, tá? Para assim ele se adaptando ao ambiente e se adaptando um ao outro também, um peixe ao outro, tá? Então, já habitado há meses ou anos, tá? Então, assim, então se eu não conseguir fazer isso, tá? Então, se eu
adquirir um peixe novo para o meu aquário que já está habitado há meses ou anos, o que eu posso tentar fazer, tá? Eu posso mudar velhos habitantes briguentos, tá? Então os peixes territorialistas, tá? Que eu sei que vai brigar com um novo habitante que eu adquiri no aquário, eu posso procurar mudar velhos habitantes briguentos para aquários de quarentena ou hospital e deixá-los lá por um mês, tá? Eu modifico a decoração do aquário, tá ok? Então eu movo pedras, troncos e enfeites de lugar na tentativa de parecer um novo ambiente, tá? Então esse peixe, na hora que eu recolocar esse peixe briguento que está no aquário hospital, ele vai se adaptar a um novo ambiente, tá? E, consequentemente, vai se adaptar ao novo morador do aquário. Colocar os animais novos no aquário, né? Colocar os animais novos no aquário antigo, tá ok? Então vai aparecer um novo ambiente, né? Quando eu colocar os animais novos no aquário antigo junto com o peixe que já está na quarentena, que eu já tenho há meses, né? Então, após um mês, juntar todos no mesmo aquário e verificar o comportamento deles nos próximos dias. Tá? Colocar os mais briguentos em criadeira de tela. Eu posso fazer isso também. Tá? Se eu não tenho aquário hospital, existem em lojas uma tela que eu posso separar os peixes dentro do meu aquário. Tá? Existe a tela de acrílico, né? Para que eles possam se ver, mas sem agressão ou luta, tá? Então, evitando assim que eles se machuquem, tá? Eu posso fazer isso por um mês ou mais. Uma última alternativa é doar ou trocar o animal extremamente agressivo com um amigo ou com alguma loja do ramo, né? Então, já devem ter visto aí que peixes que às vezes dão esses problemas aí, o Oscar, o ciclídeo africano, tá? Então eu já vi em muitas postagens aí de aquarismos, não deu certo aí, o cara já tinha um Oscar no aquário, ele foi introduzir um outro Oscar e o Oscar novo estava apanhando do Oscar antigo, e se você não tomar uma providência, um dos dois vai morrer, com certeza. Né? Se você tem aquário principal com animais grandes, tá? Também, e só encontrar o pequenos para compra, tá? Então a gente sabe que no aquarismo grande ele come o pequeno na maior parte das vezes, né? Então eu tenho meu aquário com animais grandes, eu vou na loja de aquários e eu compro um peixe pequeno. O que eu devo fazer? Tá? Eu posso criar esses novos peixes menores em aquários quarentena, somente o vidro, né? Com filtro hang-on, por exemplo, e termostato, para engorda. Muitos aquaristas fazem isso, tá? Engorda e crescimento, tá? Então eu procuro alimentar duas ou mais rações de qualidade para dar variedade, né? Procuro fornecer também alimento congelado, vivo, né? Em abundância, tá? Para estar trocando alimentação, é sempre bom tá variando o tipo de alimentação, né? Outra coisa importante que eu nunca imaginei que existia e não sabia o que significava, TPA. Tá? Então eu via, você fez TPA? Você fez TPA? O que é isso? Não sabia. TPA significa troca parcial de água. Tá, mas o que é isso? Troca parcial de água é que a cada 2 dias, tá? Dependendo da quantidade de peixes que eu tenho no aquário, tá ok? Quanto mais peixes eu tiver no aquário, mais eu vou ter picos de amônia, tá ok? Né? E quanto menor o meu aquário, também. Então, quanto mais água, mais fácil. Quanto maior o aquário, mais fácil para que eu estabilize os parâmetros.
tá? Então eu devo fazer a TPA, o que que é? Eu trocar parte da água do meu aquário, cerca de 15% do volume total da água, por uma água nova, tá? Agora, essa água nova também deve estar com os parâmetros parecidos com as do meu aquário. Existem produtos, tá, para isso, tá? Que eu posso estar colocando no TPA, na água do TPA do meu aquário. É importante que essa água também esteja sem o cloro, tá? Eu devo verificar isso aí. Importante que eu tenha um reservatório, que eu deixe essa água descansando para que eu coloque e introduza essa água nova no aquário. Uma outra informação, né? A gente falamos do sal, tá? O sal é um ótimo tratamento para peixes de escama, tá? Então eu não devo, onde que eu não devo utilizar o sal? Tá? Para peixes de couro, como cascudos, bótias, corredoras, entre outros, tá? Então, bagres em geral também, pirarara, pintado, tá? Então, cerca de 5 a 9 meses estarão juvenis e com tamanho de competição, voltando a falar agora da compra dos peixes pequenos, para que eu possa colocar junto com os que já estão grandes, né? Depois de 5 a 9 meses, eles já estarão juvenis e com tamanho de competição com os outros animais adultos no aquário principal. Tá ok? Então, essa foi aqui um vídeo de informações gerais aí, né? E aprendizado, curiosidade, tá ok? Né? E informação, tá? Que todo aquarista deve aprender e faz parte do hobby. Quem gosta de praticar o aquarismo, tá ok? Também, né? Vai gostar de passar por essas etapas aí do tratamento da água, tá ok? Lembrando que o aquarista do século 21, ele tem à sua frente a responsabilidade, tá, de contribuir com a continuidade não só do hobby, mas da vida em nosso planeta, tá? Então, na minha concepção, todo aquarista que já tem uma certa experiência no ramo, tá? Ele sempre deve levar o seu aprendizado, tá? Sempre deve estar levando o seu aprendizado para o aquarista iniciante, tá ok? Para que o hobby do aquarismo se prolongue, tá? Para que evite perdas também de peixes, tá? Deve-se incentivar a piscicultura, a criação de peixes também em aquários, lagos, né? Em cativeiro, tá? Existem muitas espécies de peixes e outras vidas aquáticas hoje que estão em extinção, não só no Brasil, mas no mundo. Tá ok? Então vai o meu muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, tá? Compartilhem esse vídeo, curta os nossos vídeos, fique à vontade para estar corrigindo algum erro que foi postado aqui nesse vídeo, fique à vontade para estar acrescentando algo que não foi dito, tá? Leve o seu conhecimento, tá? De aquarismo aí, da piscicultura, tá? Ao aquarista iniciante. Preserve o hobby, mantenha o hobby do aquarismo vivo. Muito obrigado.